Olá, amigos e amigas, boa noite para todos, para todas. Hoje, nosso 12º vídeo de estudo do livro Conflitos Existenciais. Estamos iniciando hoje o capítulo 6, que tem como título Culpa. E vamos iniciar hoje vendo o que Joana propõe, qual é a psicologia da culpa, à luz da doutrina espírita, à luz da psicologia profunda. E ela começa sinalizando que são duas as causas psicológicas, né, para a existência da culpa. Aquela que procede da sombra escura do passado, da consciência que se sente responsável por males mais diversificados que haja praticado em relação aos outros e a que tem a sua origem na infância, como decorrência da educação que lhe foi ministrada. Quando ela fala aqui da sombra escura do passado, esse termo sombra vem com Jung dentro da sua proposta de estrutura psicológica, mostrando que a sombra é tudo aquilo que a gente traz dentro de nós e nós, às vezes, não temos consciência ou nós não aceitamos. Normalmente, na maior parte das vezes, vamos dizer assim, ela tem características negativas, mas existe também sombras de ordem positiva. Então, são duas as origens, tá? E essa culpa que é resultado do passado, permanece incrustada em nosso inconsciente profundo, mesmo que nós não tenhamos lembrança ou consciência do fato. E normalmente, vai sinalizar Joana de Ângeles, que a culpa é um resultado da nossa raiva, né, ou da raiva que alguém sente contra si mesmo, ok? É você buscar se autopunir de alguma forma, já que você, através da culpa, descarrega essa energia da raiva dentro, voltada para dentro de você mesmo, num processo de autopunição. E na forma de sensação de algo que você sabe que foi feito errado e não foi corrigido devidamente, então há um processo de autopunição. E é interessante porque Joana vai sinalizar que esse procedimento, ele preexiste à vida física. Quer dizer, existe antes da reencarnação. Naquele intervalo que nós permanecemos no mundo espiritual, que é o nosso mundo de origem, né? E, portanto, com um gravame cometido contra o próximo, você se autopune e, não resolvendo a questão, transfere de uma existência para outra, permanecendo essas situações gravadas no seu corpo espiritual, no seu perispírito, para que se manifeste justamente no formato, principalmente aqui no caso que a gente está analisando, de culpa numa próxima existência, já que, de alguma forma, em algum momento foi gerado esse conflito de consciência. Tá? Quando a ação é desencadeada, né? A raiva, o ódio, o desejo de vingança, ou mesmo a inconsequência moral, não permitiram a devida avaliação do desatino cometido e atendendo ao impulso nascido na mesquinhez e no primarismo pessoal, lentamente, né, vai se gerando aquilo que nós nominamos, que ela, no caso aqui, nomina, como sendo um remorso que gerou o fenômeno de identificação do erro, mas não se fez acompanhar da coragem para a conveniente reparação.
Lembremos que nos encontros anteriores falamos do ressentimento, né? Que pode, com o despertar da consciência, mais tarde, gerar esse sentimento de culpa. E aí o importante aqui é que você, ao tomar consciência disso, faça todo o processo de amadurecimento, de reparação que seja possível. Porque às vezes se toma consciência do erro cometido, mas não se faz reparação nenhuma. Lembrando Kardec naquela fórmula, naquela proposta: erro, arrependimento, expiação e reparação, né? Então, quando a gente não consegue elaborar bem essa questão quando percebida, a gente transfere para os arquivos do espírito imortal todo esse conflito em forma de culpa, que fica lá guardado nesse nosso campo perispiritual, aguardando o momento propício para o desaguar dessa energia, provavelmente no novo corpo físico, no formato de culpa. Então, é por isso que Jorge André tinha uma expressão muito bacana, que ele dizia assim: toda enfermidade que nós temos, né, é uma espécie de desaguar das energias deletérias da, da alma. É importante a gente considerar que, ao desencadear qualquer ocorrência e não resolvermos bem, e isso ficar recalcado, ficar reprimido, ficar guardado e não devidamente resolvido, o desencadear de qualquer tipo de ocorrência, né, produzida pela associação de ideias, né, condutora da lembrança inconsciente, dispara o conflito em nós. Quando isto acontece, o indivíduo experimenta uma angústia muito grande, muito profunda, e procura recurso de autopunição como mecanismo de libertação para a sua própria consciência, que foi responsável pelo delito cometido e que ninguém tomou conhecimento, ninguém conhece. Mas permanece impresso dentro de si, no mapa das realizações pessoais, essas situações, mesmo que os outros não percebam, não tenham conhecimento. E é algo que é intransferível. É? Onde nós formos, nós estaremos conduzindo essa situação conosco. Então, ela apresenta-se como uma forte impregnação emocional em forma de representações ou ideias, lembranças inconscientes, parcial ou totalmente, e que ressurge no comportamento, nos sonhos, com fortes tintas de conflito psicológico. Veja, portanto, algo que é inconsciente e que está forçando a porta para se tornar consciente. Quando estamos atentos a isso, nós então paramos, observamos, analisamos, vamos nos debruçar sobre a questão para entender melhor o que está acontecendo, o que está se passando. Já na segunda hipótese, que é a má formação educacional da criança, especialmente quando se impede a criança de desenvolver a sua total identidade, nós vamos encontrar, né, que uma verdadeira conspiração para a instalação da culpa. Vamos dizer que hoje já melhoramos bastante nessa área no que diz respeito ao passado não muito distante. Porque normalmente exige-se do educando, da criança, seja parcial e adulador, concordando com as ideias dos adultos. Porque, como é criança, tem que concordar com os adultos, sejam pais, educadores, cuidadores, que estabelece os parâmetros da sua conduta. E sem terem em vistas a sua espontaneidade, a sua liberdade de pensamento,
a sua visão da existência humana em desenvolvimento e formação. É como se a criança fosse um nada que tem que obedecer tudo que os adultos determinam que seja feito ou que seja seguido. É de se lamentar que as crianças de Joana de Ângeles sejam manipuladas muitas vezes por genitores, professores, cuidadores, que muitas vezes frustrados lhes transmitem a própria insegurança, resultado das suas frustrações, esculpindo-lhes comportamentos que a si mesmo agradam em detrimento do que é de melhor para o aprendiz. Ou seja, não se questiona o que é melhor para o educando, e sim o que eu penso, o que eu acho que seja melhor para ele, simplesmente. Então, precipita-se-lhe a fase do desenvolvimento adulto, com expressões muitas vezes um tanto descabidas, piegas, nas quais se afirmam que já é uma mocinha, já é um rapazinho, como se tivessem que ter aquela responsabilidade, né, que uma moça, que um rapaz tem, esquecendo que o outro está na fase de criança. Inculcando-lhes, portanto, condutas que acabam sendo muito extravagantes e sem que deixem de ser, continuem a ser crianças, porque fisicamente são crianças. Então, a vida infantil, ela é relevante na formação, né, da personalidade. É de muita importância na construção da consciência do si mesmo, na definição dos rumos existenciais que aquele ser vai seguir no seu futuro. E a conduta dos adultos normalmente grava no educando a forma de ser ou de parecer, de conviver ou de agradar, de conquistar ou de utilizar-se, dando surgimento quase sempre, quando não correta, a vários e vários conflitos, a diversas e diversas. Então, quantas vezes adultos hoje há, né, que trazem consigo essas marcas terríveis da fase, principalmente infantil. Constrangida a criança a ocultar a sua realidade pelo medo dos castigos que lhe serão impostos, pelas repreensões feitas, né? E a fim de não receber nenhum tipo de punição, sente-se obrigada a agradar os orientadores, os pais, os professores. Essa criança compõe um verdadeiro quadro de aparência como forma de convivência, frustrando-se muitas vezes profundamente e perturbando o caráter moral, que perde a diretriz da dignidade, os referenciais do que é certo e do que é errado, porque torna-se, para ela, a criança, até mesmo uma questão de sobrevivência. Então, essa má educação é imposta para que os educandos sejam, né, bons meninos, boas meninas, o que equivale a dizer que atendam sempre aos interesses dos adultos, dos pais, dos educadores e assim por diante. E que não devem contrariá-los jamais. Então, bem poucas vezes pensa-se no bem-estar da criança, no que lhe diz respeito, no que lhe apraz, naquilo que lhe é compatível com o entendimento. Fica bem claro aqui que não é que se seja contra a orientação, às vezes até de uma forma mais firme da criança, né, nessa fase educacional. O que está se falando é daquela proibição total, onde o ser deixa de expressar-se como é, porque não vai, inclusive, receber a orientação necessária para a devida correção, se for o caso, que é a grande finalidade do espírito passar pela fase da infância. É por isso que, vezes outras, como forma de escape da própria consciência,
os pais acabam cumulando os filhos com brinquedos, com jogos, com atitudes, às vezes, igualmente infantil, de suborno emocional, a fim de os distrair, em realidade, no entanto, para fugirem ao dever da compreensão, da companhia, dos diálogos indispensáveis e educacionais, da convivência educativa, pelos atos que, mais pelos atos que pelas palavras. E apesar de pretender-se tornar-se, tornar independente o educando, invariavelmente ele cresce codependente, isto é, sem liberdade de ação, de satisfação, muitas vezes culpando-se toda vez que se permite o prazer pessoal fora dos padrões estabelecidos das imposições que lhe foram programadas, lhe foram colocadas. E para poupar-se a problemas, né, perde a capacidade, consequentemente, muitas vezes, de dizer não. A espontaneidade de ser coerente com o que pensa, com o que sente, com o que deseja. E a gente vê hoje como muitas pessoas, né, têm muita dificuldade em dizer não ao outro, para não magoar, para não deixar de ser amada, para não deixar de participar do grupo, para não deixar de ser querido ou querida. É por isso que, não poucas vezes, a criança é punida quando se opõe, quando externa o seu pensamento, quando se nega, alterando a maneira de ser, a fim de evitar-se os sofrimentos. É lógico que vivemos um momento hoje onde muitas crianças enfrentam essa situação, mantêm a sua posição de autenticidade, mesmo que tenham que sofrer as consequências disso. Há uma necessidade psicológica de negar-se e de dizer-se não, sempre que se faça próprio, porque sem a utilização de métodos escapistas que induzem à pusilanimidade, a incoerência é sempre de natureza moral. É lógico, não se pode concordar com tudo, né? Omitir-se de dizer-se o que se pensa, de negar-se, de ser autêntico. É uma questão aqui de bom senso, de você saber a hora de falar, a hora de não falar, né? Usar o critério do discernimento e do bom senso para poder expressar a sua opinião de forma tranquila e sensata, evitando-se, consequentemente, a agressividade na resposta quando negativa, e a prepotência da maneira de traduzir o pensamento que lhe é oposto. Torna-se expressivo, portanto, de certo modo, não exatamente o que se diz, mas a maneira como é dito, a maneira como é feita a passagem da informação. E esse hábito deve ser iniciado na infância, embutindo-se no comportamento do educando a coragem de dizer o que pensa, de ser honesto, mesmo que a preço de algum tipo de ônus. Porque senão vai gerar insegurança, e essa insegurança na forma de proceder e na dubiedade da conduta que agrada aos outros e aquela que a si mesmo satisfaz, quase sempre desencadeiam processos sutis de culpa na pessoa, que passam então a fazer com que o indivíduo, na maioria das vezes, que é convidado a definir rumos de comportamento, fique vacilante, fique inseguro. A culpa pode apresentar-se a partir do momento em que se deseja viver a independência, como se isso constituísse uma traição ao clã, um desrespeito àqueles que contribuíram para o seu desenvolvimento dentro da existência, que deram orientação, que se esforçaram pela educação recebida. Então é comum aquelas frases de pais, cuidadores, né? Ah, você está sendo ingrato, está cuspindo no prato que
que comeu, quando o outro, às vezes, só quer simplesmente voar, seguir o seu caminho de liberdade. É importante, portanto, considerar que, se o esforço foi realizado com o objetivo de dar felicidade, né, esta começa a partir justamente do instante em que o indivíduo afirma-se como criatura que é, em que tem a capacidade para decidir, para realizar, para fazer-se completamente independente. E os adultos imaturos, no entanto, diante desse comportamento, cobram, né, cobram o pagamento pelo que fizeram, dizendo-se abandonados, queixando-se de ingratidão e provocando sentimentos injustificáveis de culpa no outro. Conduta essa manipuladora, infeliz, né, que mostra uma pessoa psicologicamente muito imatura. Esse é um método abusivo de controle. A culpa é algoz persistente e perigoso que merece toda orientação psicológica que se faça necessária. É por isso que de hoje a 8, nós vamos ver as lamentações, as lamentáveis consequências, melhor dizendo, da culpa que não foi liberada, bem como as propostas trazidas por Joana para que nós possamos, então, nos liberar de toda e qualquer culpa que tragamos conosco. Boa noite, até de hoje a 8.